Bom, eu não preciso dizer, independente da percepção que cada um tem da situação, que a gente vive um tempo muito, muito difícil. Muito difícil. Até porque a nossa geração não está acostumada a aflições de nível coletivo, como essa que nós estamos passando agora. A gente costuma geralmente interpretar esse versículo de Jesus, no mundo tereis aflições, mas em nível assim individual, as aflições da minha existência, as aflições da minha vida, as aflições dos meus relacionamentos familiares, no máximo assim, tribulações que envolvem o mundo do trabalho, enfim, essa nossa ideia de aflição é bem resumida e quando vem assim uma aflição de nível coletivo, nós estranhamos, nós não estamos acostumados com esse tipo de aflição, pelo menos não nesse nível de grandeza. Até porque quem aqui de nós já passou por uma guerra? Quem aqui de nós sabe o que é ser refugiado? Quem aqui de nós sabe o que é fugir de uma catástrofe, no nível, por exemplo, de um terremoto, de um tsunami? Quem aqui de nós já experimentou de fato perseguição religiosa? O máximo que a gente enfrenta é assim um desprezo velado daqueles que não compartilham da nossa fé. Nós somos, às vezes, estigmatizados. Pessoas de fé, geralmente, não são consideradas pessoas razoáveis. Nós temos esses estigmas. Isso é um tipo de perseguição, mas, como diz Pedro, vocês nunca experimentaram perseguição a ponto de derramar o sangue. Então, nós não estamos acostumados com esses tipos de aflições nesse nível. E aí a gente começa a refletir, não é? Eu mesmo me lembrei daquele texto de Juízes, que Deus, o autor diz assim, que Deus permitiu que alguns povos inimigos continuassem ao redor, para que aquela geração de israelitas que agora estavam na terra, e que não tinham guerreado antes, fossem treinados no combate, ou seja, conhecessem o que é viver num clima de guerra. E eu fiquei me perguntando, será que aprove a Deus, na sua soberania, permitir que a gente experimentasse um pouco de um clima tenso e triste, semelhante a de uma guerra, mas não contra um exército, como temos geralmente em mente, mas um exército invisível? Ou será que simplesmente Deus está, ou o que nós estamos vivendo é simplesmente o que Jesus disse aqui no versículo 33 e já nos avisou há muito tempo? Olha, no mundo vocês passarão por aflições. Porque que essa aflição uma hora vai passar, vai. Vai passar. Mas a pergunta é, como a gente passa por ela enquanto ela não passa? O que a Bíblia teria a nos dizer a respeito disso? Então, com muito temor e tremor, eu te compartilho algumas verdades. Primeiro, a gente passa com calma. A gente passa sem desespero. Porque o desespero, irmãos, faz com que a gente, de um problema, crie outros. Tem gente que, desesperado, sai e bate o carro.
Às vezes, por causa de um momento de desespero, que a gente se deixa tomar, a gente começa a ficar estressado em casa. Começa a ter conflitos desnecessários, começa a ser ríspido com as pessoas. Aí, daqui a pouco, tem irmão se desentendendo com irmão de igreja. Porque um tem um entendimento de como deve lidar com essa situação, o outro irmão tem outro entendimento, e aí daqui a pouco um está acusando o outro, você não está sendo fiel, isso não é ter fé. E a gente precisa lembrar do que disse lá o Paulo, a respeito de questões secundárias, cada um fique firme no seu próprio entendimento. Quem come carne não julgue quem não come não julgue quem come. Nesse tempo é provável que muitos irmãos só vão acompanhar os cultos via internet, então os que estão acompanhando via internet não julguem aqueles que entendem que é uma demonstração de amor a Deus estar aqui. Os que estão aqui não julguem os que não estão, porque os que não estão entendem que é hora de, enfim, ficar em casa e acompanhar pela internet. E, em segundo lugar, a gente passa esse tempo não se deixando dominar pelo desespero, mas com a maior calma possível, porque Deus continua no seu alto e sublime trono. Jesus continua ao seu lado direito, intercedendo por nós. E o Espírito Santo continua aqui, conosco, nos dirigindo, nos aconselhando, nos consolando e nos ensinando cada passo nesse caminho. Ou seja, quando o desespero começa a querer tomar conta do coração por causa de coisas que começam a mudar no nosso mundo, começa a mudar as coisas. Puxa, sempre foi assim, agora já não está mais sendo. O que está acontecendo? Então a gente fixa os olhos naquelas coisas que não mudam. Uma vez eu lembro, estava numa aula e o pastor que ministrava a aula, ele fazendo uma devocional, ele nos contou o seguinte, que uma dica quando alguém está no mar e as águas começam a ficar inquietas, para não se desesperar, é olhar para alguma coisa firme. Então, se as águas começaram a serem turbulentas, olhe para a praia. Se você não conseguir enxergar a praia, olhe para as montanhas. Se você não consegue olhar para as montanhas, então olhe para o céu. Mas eu não sei se isso é verdade, porque eu nunca passei por uma experiência assim. Mas eu me lembro do que o salmista diz, Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, essa hora, irmãos, é hora de colocar os olhos em Deus. E lembrar das suas promessas e que Ele não muda. Segundo, é tempo da gente fazer a nossa parte. É tempo de nós, como igreja, como seguidores de Jesus, fazermos a nossa parte. A Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de... Há tempo de ajuntar pedras e há tempo de espalhar. Inclusive, achei muito interessante, nesse texto fala que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Então, irmãos, esse é um tempo de deixar de abraçar. Por favor. Em nome de Jesus. Não, pastor, sabe por que eu abraço? Sabe por que eu ainda cumprimento? É porque eu não quero que o outro pense que eu estou com medo dele. Não, mas não é isso. É que o outro está com medo de você. Então, nesse momento,
prova de amor, nesse tempo, a prova de amor é outra. A prova de amor é respeitar o temor do outro. É assim que a gente demonstra amor agora. Porque quando está chovendo, quando cai uma tempestade, o que a gente faz? A gente sai normal? Não. A gente pega o guarda-chuva, a capa de chuva. Se aperta muito, a gente fala, opa, é melhor esperar passar aqui nesse abrigo, depois que passar, a gente... Então vai ser a mesma coisa. Esse tempo agora é tempo de se proteger. É tempo de se proteger. Até que uma hora a chuva, a tempestade vai passar, e aí a gente deixa o guarda-chuva, a gente tira a capa, e a gente segue a vida. Aí você diz assim, então é deixar de viver? Não, é como um pastor disse, não é tempo de deixar de viver, mas de viver com cuidado. Com cuidado. Ou como escreveu alguém, dia de tornado não é dia de cheirar flores. Há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Terceiro, nesse tempo, irmãos, a gente evita julgamentos. Nesse tempo, como povo de Deus, a gente evita julgamentos. Por quê? Porque é possível uma leitura dessa situação toda como juízo. É possível. Mas pergunto, é a hora disso? Ajuda isso? É nosso papel isso? Até porque, se a gente for observar os profetas têm um coração assim, muito compungidos com o coração de Deus. Eles apontavam o dedo, eles levantavam as suas vozes contra os pecados, os desmandos, os desvios, as injustiças das sociedades do seu tempo, antes das calamidades chegarem. Não depois que as calamidades chegavam. Uma grande diferença. Depois que a calamidade chegava, eles choravam. Como foi o caso do Jeremias, que o ministério dele, a vida dele, foi passar advertindo o seu povo, a sua nação, Judá, que se eles não se arrependessem, se eles não seguissem outro caminho que seguiu o reino do norte, Israel, eles teriam o mesmo destino, eles iam para o cativeiro, ia chegar um reino chamado Reino da Babilônia, iam os levar para o cativeiro. O ministério do Jeremias foi esse. Ele chegou um dia a dizer assim, Senhor, me dá outra mensagem, porque a minha mensagem é só de condenação, nem eu aguento mais. Eu não aguento mais profetizar que vai vir o juízo. E eu estou sofrendo muito, porque ninguém gosta de ouvir mensagem de juízo. Só que depois, e ele profetizou, e o povo não ouviu. Pelo contrário, se levantou contra ele. Se levantou contra ele. Mas depois que o juízo veio, que a Babilônia chegou, invadiu, queimou templo, destruiu casas e levou todo mundo cativo, ele não se alegra. Ele não começa a dizer, tá vendo? Tá vendo? Eu tinha dito. Agora alguém me chame de falso profeta. Eu te disse. Não. Ele chora. Ele se lamenta. Ele sofre. Ele não tem alegria nenhuma com aquilo. Ele não tem nenhum sentimento mórbido, do tipo, tá vendo? Quem mandou pecar? Não. Ele sofre com o povo. Tanto que ele se lamenta tanto, que as lamentações dele
dão forma a um livro da Bíblia. Você sabe qual é, não é? Lamentações de Jeremias. Não imprecações de Jeremias. Acusações de Jeremias. Julgamentos de Jeremias. Não. Lamentações de Jeremias. Não é hora de acusar. Não é hora de julgar. É hora de chorar. É hora de lamentar. Quarto, a gente reflete. É tempo da gente fazer uma autorreflexão, porque se por um lado não é tempo de julgamentos, o profeta de Deus, ele levanta a voz antes que a calamidade chegue, não depois. Levantar a voz depois que a calamidade chegou é muito fácil. Então, se não é tempo de julgamentos, esses tipos de leitura, é tempo sim para refletir, porque embora é muito cedo para a gente definir qualquer coisa, esse tempo ele já está começando a ensinar muitas coisas. Desnudando muitas verdades a respeito não só do nosso mundo, mas desnudando muitas verdades a respeito de nós mesmos. De nós mesmos. Por quê? Porque tudo isso, queira ou não, está mostrando que a maior grandeza que nós, como humanidade, conseguimos construir é como uma bolha de sabão. A gente olha aqueles arranha-céus, a gente olha aqueles impérios econômicos, a gente olha as grandes conquistas humanas, o mundo globalizado, as potências, e parece tudo tão grandioso. Parece tudo tão suntuoso, parece tudo tão esplêndido, parece tudo tão seguro. E de repente a gente começa a se desesperar porque esse mundo que parecia tão imperioso começa a entrar em colapso. Um colapso. Por causa de um vírus. E aí a gente começa a se perguntar: o que comeremos? O que beberemos? Com o que nos vestiremos? Vai ter comida no mercado? E aí a gente tem que fazer algumas perguntas para a gente mesmo. Será que a gente colocou os dois pés em fundamentos que julgávamos ser rocha e, na verdade, são bolhas de sabão? Que tem a sua glória por um instante, mas daqui a pouco já não é mais? Será que quando sim vier o juízo dos últimos tempos, em que Apocalipse diz que Deus vai julgar a Babilônia, a grande Babilônia, ou seja, aquilo que a Bíblia chama de mundo, o sistema ímpio, voltado contra Deus, anti-Deus. Quando Deus julgar esse sistema, essa cidade, esse modo vivente, será que nós vamos estar entre aqueles mercadores que, vendo a ruína da Babilônia, a fumaça subindo dos seus destroços, será que nós vamos estar entre aqueles que vão estar chorando porque já não podem mais se enriquecer com os seus negócios, com o seu comércio, que vendia e comprava tudo, desde especiarias, roupas, mercadorias e até almas humanas?
Por isso que não é tempo de julgamento, porque se como alguns podem pensar isso é juízo, então nós estamos também no meio do juízo, sofrendo o juízo. Por isso a oração do salmista: Senhor, vê se há em mim. Vê se há em mim o que mesmo? Algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Bom, então a gente tenta passar com calma, olhando para aquilo que não muda, que é Deus. A gente faz a nossa parte porque Deus nos colocou aqui como sal da terra e luz do mundo. A gente evita juízos precipitados. A gente olha para a gente mesmo e reflete nos valores que talvez esse momento está mostrando no espelho quem nós somos, ou ainda somos. E por fim, o que a gente faz? A gente ora. A gente ora. A gente clama. A gente intercede. Porque isso não é só com os outros, é conosco, não é só conosco, é com os outros. E o Tiago vai dizer assim, que a oração de um justo tem muito efeito, que a súplica de um justo é eficaz, que nós fomos colocados aqui como sacerdotes. Sacerdote clama misericórdia, sacerdote intercede. Deus muitas vezes já diz que o que ele se lamenta é às vezes não ver ninguém que se coloque na brecha. Agora, a gente vai interceder e orar por quê? Por quem e pelo quê? Claro, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família, vamos orar por proteção, vamos orar por sabedoria. As crianças vão ficar em casa agora e vamos precisar de sabedoria para lidar com elas. Não é verdade? Nós precisamos orar pela nossa igreja e pela igreja de Jesus, espalhada pela face da terra. Como vai ser a comunhão agora? Como é que a gente vai manter, e não só manter, mas cultivar a comunhão? Ou será que esse tempo vai mostrar para a gente que a nossa comunhão se limitava a um encontro de 1 a 2 horas no domingo? Quem sabe não é um tempo para a gente descobrir e se aprofundar em outros níveis de comunhão? Tem um provérbio que diz que toda crise também é uma oportunidade. E nós precisamos orar, sabe por quem? Nós precisamos orar pelas autoridades. Porque a Bíblia diz que é nosso papel orar por elas e também para que elas, iluminadas pela graça de Deus, essa graça que é comum para que a vida se torne possível, Deus derrama a graça não só sobre os crentes, mas também sobre os que não ainda o são, para que a vida se torne possível. Paulo diz que nós devemos orar pelas autoridades, a fim de que tenhamos uma vida serena e tranquila, a fim de que elas não deixem de fazer nada que precisam fazer, mas também que elas não façam nada que não precisam. Que Deus tenha misericórdia delas, porque tendo delas, estará tendo também de nós. Para que tenhamos, dentro do possível, uma vida tranquila, ou pelo menos menos tribulosa nesse tempo.
que fica para nós, irmãos, é o que Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Tenha bom ânimo. E eu achei muito assim, me chamou a atenção que quando eu fui olhar para essa palavra, essa expressão, tenha bom ânimo, literalmente quer dizer, tenham coragem. Em nome de Jesus. Vamos ter coragem. Tenhamos coragem. Em nome de Jesus. Coragem para fazer o que a gente precisa continuar fazendo. E coragem para a gente não fazer o que a gente não precisa. Porque o que vai prevalecer sobre a nossa vida não são as aflições do mundo. O que vai prevalecer sobre a nossa vida é a vitória de Jesus sobre o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós participamos dessa vitória de Jesus sobre o mundo, se nós permanecemos em Jesus, mesmo nesse tempo. Que assim seja, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.